Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui junto com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Obrigado pela sua presença, pelos seus comentários, pelos seus likes. Se você não se inscreveu, inscreva-se aí no canal e venha fazer parte aqui dessas análises que nós fazemos constantemente. Bem, nós estávamos falando a respeito da questão da desassociação, usando os artigos da Sentinela lá de 1981. E aí concluímos a análise da revista Como Encarar a Desassociação. Foi na Sentinela de 1981, 15 de dezembro, páginas 16 a 22. E aí concluímos o primeiro artigo, considerando todos os seus parágrafos, ponto por ponto, tintim por tintim. Agora nós vamos analisar aqui a base, principalmente confrontando com o que a Bíblia diz, o segundo artigo dessa revista, que vai da página 22 à página 27, que mostra, então, quando um parente é desassociado. Aí a questão da desassociação adentra nos âmbitos familiares, entra no tecido sócio-familiar. Aí a coisa fica um pouco mais complicada. E para dar um peso mortal para essa questão, os primeiros parágrafos desse artigo já tenta anular qualquer possibilidade dos membros questionar o corpo governante nessa questão. Vamos ver como? E aí eu gostaria de te convidar a não acreditar em nada do que eu digo aqui, nesse vídeo e em todos os outros. A não acreditar em nada, mas a ir lá no site oficial deles, abrir a própria publicação, suas próprias publicações e ver por você mesmo o que diz. Você mesmo, entra lá no site deles, digita lá em procurar, ou vai lá na revista Sentinela citada, na parte de publicações, entra nos artigos, veja o que diz os artigos, veja os textos citados nos parágrafos, veja se os textos realmente estão apoiando aquilo que o parágrafo está dizendo. Confronte o assunto com o que a Bíblia diz. Não fique no que eu estou dizendo aqui. Não acredite nas minhas palavras, por favor. Porque quando você mesmo fizer esse exercício de ir lá e confrontar e perceber, aí você vai dar mais credibilidade à sua descoberta. Porque por enquanto vai dar a impressão de que você está acreditando apenas porque alguém falou. Eu não gostaria que você caísse vítima disso. Porque muitos tentam invalidar uma verdade jogando essa conversa fiada. Ah, você só acredita nisso porque fulano falou. Você está dando ouvido aos apostas. Não dê ouvido à aposta. Você pode até ouvir o vídeo aqui apenas como sendo um guia para te jogar para lá. Mas eu gostaria que você acreditasse no que você vai descobrir, porque você foi lá e descobriu. Deu para entender? Muito bem. Vamos lá, parágrafos 1 e 2. Qual era o propósito de Deus quanto à religião da família? E eu gostaria de lembrar isso. Eles colocam aqui qual era o propósito de Deus, o que a Bíblia diz, qual era a regra que Deus estabeleceu, para tentar dar um peso igualitário ao que eles determinam, dando a impressão de que o que eles falam nos parágrafos mais para frente é exatamente igual e equivalente e tem o mesmo poder de autoridade do que o que Deus fez lá no passado. Mas nós vamos lembrando disso gradativamente para que você não seja, não caia no engodo deles, porque eles usam uma neurolinguística muito bem elaborada aqui. Qual era o propósito de Deus quanto à religião da família? Com que decisão se confrontaram algumas famílias no tempo de Corá? É importante você lembrar eles citarem aqui Corá, porque Corá foi praticamente aquele que encabeçou a rebelião contra Moisés e Arão, citado lá em Números capítulo 16, o livro de Números, lá na Torá, no Antigo Testamento. Depois da rebelião de Miriam, dos irmãos de Moisés, no capítulo 12 de Números, Miriam e Arão se voltaram contra Moisés. E aí Deus interviu. Depois, mais para frente, Corá, Datã e Abirão lideraram uma rebelião contra Moisés e Arão. Moisés era o líder da nação e Arão era o sumo sacerdote, sendo Arão irmão mais velho de Moisés. Vamos ver como é que eles usam o fato de Corá para tentar legitimar o poder deles. Olha aí. Depois de Adão ter estado sozinho por algum tempo, Deus disse: não é bom que um homem continue só, criou Eva e instituiu o casamento humano. Daí a população na terra devia aumentar, de modo que cada pessoa teria muitos parentes.
Mesmo que alguns membros da família, tal como filhos, não vivessem por perto, podiam ser visitados e assim se podia usufruir uma associação agradável. Tudo muito bonito, tudo muito lindo. Então eles começam falando fatos verdadeiros, verídicos e benéficos. A raiz do sofisma é esse, né? É você falar algumas verdades e misturar ali mentiras. E aí, no balaio de gato, a pessoa fica confusa e acaba aceitando tudo, porque algumas premissas foram verdadeiras. Subentenderá, então, que todas deverão ser verdadeiras. Mas o sofisma engana. 2. Deus tinha por objetivo que as famílias ficassem unidas na verdadeira adoração. Presta atenção nessa expressão verdadeira adoração, porque eles usam a expressão verdade como propriedade da Sociedade Torre de Vigia. Entrei para a verdade, eu estive na verdade, ele abandonou a verdade. Na verdade, o termo certo seria, ele entrou para a Sociedade Torre de Vigia. Ele abandonou a Sociedade Torre de Vigia. Entendeu? Então, eles utilizam determinadas palavras aqui, aplicando lá os exemplos do passado, para poder criar o termo intercambiável, para que a sua mente volte-se para aquelas questões do passado e faça uma associação, né, de similaridade, querendo dizer assim, o que está acontecendo aqui é exatamente o que aconteceu lá, logo o que aconteceu lá deve ser o que acontece aqui, e aí você mistura tudo. Essa é a intenção. Então Deus tinha por objetivo que as famílias ficassem unidas na verdadeira adoração, para que as crenças religiosas não criassem nenhuma divisão. Mas surgiram incidentes em que a religião se tornou uma questão de família. Um destes ocorreu quando Corá, Datã e Abirão se rebelaram. Jeová confirmou que estava tratando por intermédio de Moisés e Arão, não por meio desses rebeldes religiosos. Detalhe que vale a pena ser trazido à atenção. Eles tentam legitimar a autoridade do corpo governante, dizendo que Jeová usa eles e fala através deles, e que se rebelar contra o corpo governante é se rebelar contra Jeová. Então é apropriado que eles usem o exemplo de Moisés e Arão, porque lá no passado Jeová usava Moisés e Arão para falar com o povo. Só que não existe nada comparativo entre o trato de Jeová com Moisés e Arão com o corpo governante. Porque Moisés e Arão foram designados diretamente pelo próprio Jeová. E Jeová deu evidências, deu autoridade a Moisés e falava com ele face a face. Você pode ver isso lá em Números capítulo 12. Em Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés recebe a designação, ele próprio entendeu que o povo não ia acreditar nele apenas por ele dizer, Jeová me designou. Tanto é que ele pediu, no capítulo 4, você vê isso, de Êxodo, que ele fala, se o povo não acreditar, aí Jeová dá a ele evidências, joga o cajado no chão, vai virar uma serpente, enfia a mão no seu manto que vai ficar leprosa, depois enfia a mão de novo e vai ficar curada. Moisés realizou sinais visíveis, mostrando que Deus estava com ele. E o mesmo fez com Arão. Diversas vezes provou que Arão era o sumo sacerdote designado. Deu para entender? Teve o teste dos luzeiros, né? Como é que é o nome? Dos incensários. Teve a questão do cajado de Arão que brotou e deu amêndoas. Ou seja, tinha provas convincentes de que não tinha jeito de alguém ficar questionando a autoridade de Moisés e Arão. E ainda assim o pessoal questionava. Agora o corpo governante é o quê? Eu fui designado por Deus em 1919. Ninguém me questiona, não. Me questionar é questionar Jeová. Não tem cabimento seres humanos atuais, qualquer líder religioso, os líderes lá da Igreja Adventista, nós fomos designados por Deus em 1844. Ninguém questiona a gente, não. Senão vai ser igual o Corá da Datã e Abirão. Ou Jim Jones. Eu sou o Jim Jones, Deus me designou aí para fundar o templo do povo, ninguém me questiona, não. Tomo suco aí sem questionar. Se me questionar é igual o Corá da Datã e Abirão questionar Moisés. Não tem cabimento um negócio desse. Entendeu? Mas eles insistem nisso aqui, de novo. Jeová confirmou que estava tratando por intermédio de Moisés e Arão, não por meio desses rebeldes. Moisés mandou então que o povo se afastasse das tendas dos rebeldes. O que fariam os filhos e os outros da família de Corá, Datã e Abirão? Concordariam? Colocariam a lealdade à família à frente da lealdade a Jeová e à sua congregação? Em outras palavras, eles querem dizer o quê? Qual é o fundamento, o objetivo de dizer isso aqui? E você? Se alguém questionar o corpo governante, vai ficar do lado dele ou do corpo governante?
Se o corpo governante mandar massacrar aquela pessoa que questionou ele, expulsar e difamar e discriminar, você vai apoiar isso ou vai ficar do lado do seu familiar? Ou vai ser leal a Jeová, achando que está sendo leal a Jeová, mas na verdade é o corpo governante. Em outras palavras, o que eles estão tentando implantar aqui é isso. Fique esperto, mas vai lá e pesquisa e vê se é isso mesmo. Colocaria lá. A maioria dos intimamente aparentados com os rebeldes colocaram a família à frente de Deus. Jeová executou esses parentes junto com os rebeldes. Quem executou? Jeová. Quem julgou? Jeová. Quem tem autoridade para fazer isso? O próprio Jeová. A autoridade é essa que ele delegou a Jesus. Você pode ver lá em João, capítulo 5, 22 e 23. A autoridade para julgar foi dada a Cristo. Lá no passado, o próprio Deus Todo-Poderoso julgou. Ele mesmo eliminou os que ele considerou rebeldes. Ele não deu essa autoridade a Moisés de julgar. Quem julgou foi ele. Tanto é que várias vezes o próprio Jeová falou assim: afaste deles para que eu os elimine. Ainda assim Moisés bondosamente falou: não, por favor, não faça isso. Intercedeu pelos rebeldes. Moisés. Então o julgamento, quem causou, quem aplicou o julgamento, quem foi o juiz e o executor, foi o próprio Deus. Diferente de hoje, quem julga, quem executa, quem determina, quem legisla é o corpo governante. Sozinho, ele assume a posição que pertence a Jeová. Você percebe isso? Continuando. Que sabe a escolha fizeram alguns da família de Corá. Em outras palavras, você aí, que é membro da sociedade hoje de vigia, seja igual a esses filhos de Corá que foram leais a Jeová. Seja leal ao corpo governante. É mais ou menos isso que eles querem dizer aqui, veja. Todavia, alguns dos filhos de Corá permaneceram leais a Deus e ao seu povo. Em outras palavras, quer dizer, né? Permaneça leal a Deus e a sua organização, torre de vigia. Se fosse lá na igreja dos mormons, eles diriam, né? Seja leal a Jeová, a Deus e à igreja dos mormons. Se fosse numa outra, seja leal a Deus e o templo do povo. E por aí vai. Eles não foram executados junto com os demais. Então, se você não quiser ser decepado, fique contra o seu familiar que questionou o corpo governante. Se você não quiser ser destruído por Jeová, apoie tudo que o corpo governante decidir e fique contra qualquer familiar seu que questionar o corpo governante. É praticamente isso que eles querem implantar aqui. Parágrafo 4. De que outra maneira podia a lealdade à família constituir uma prova em Israel? Uma decisão similar entre a lealdade à família e a lealdade a Deus surgia quando um israelita se tornava apóstata. O termo apóstata aqui para o israelita, o sentido dele de apóstata é abandonar a Deus, a adoração a Jeová, não a uma organização religiosa instituída por homens, fundada em 1870. Aqui nós estamos falando da adoração ao verdadeiro Deus. Uma pessoa que se rebelava contra Jeová se tornava um apóstata. Jeová é o Deus da dor da vida. Quando alguém se desliga dele, está se desligando da fonte da vida. Essa pessoa automaticamente está escolhendo morrer, porque ela não tem vida em si mesma. Ela não tem uma fonte de vida que a sustente por toda a eternidade. A fonte da vida é o dador da vida, o Criador, está no Salmo 36, versículo 9, se não me falha a memória. Então, nesse sentido, ele se tornou um apóstata, ele se desvencilhou da fonte da vida, se rebelou contra o dador da sua vida. Isso não é equivalente a uma pessoa se desligar de uma organização religiosa, um CNPJ, uma empresa de religião, a uma gráfica, a uma empresa imobiliária ou qualquer outra coisa. Mas eles colocam no mesmo nível. Procuraria a família dele, levada por emoções humanas ou vínculos sanguíneos, protegê-lo contra o decepamento? A pessoa estava se rebelando contra Deus. Quem ia julgá-lo ia ser o próprio Deus. Quem ia decepá-lo seria o próprio Deus. Não é assim em organizações religiosas atuais. Quem legisla são os próprios líderes das religiões. Quem julga são eles mesmos, líderes das religiões. Quem executa são eles mesmos, líderes das religiões. Não tem nada a ver com Deus. Então, essa comparação aqui do passado com o presente não tem cabimento. Aí eles colocam aqui, ó, no atual arranjo cristão, o pecador não é decepado por meio de uma execução.
Quão lamentável para eles, né? Talvez muitos deles fiquem tristes com esse fato. Hoje em dia não tem mais, né, como fazer isso. Que pena. Lembra do discurso do líder da Sociedade Torre de Vigia, do Anthony Morris, que foi deposto da função do corpo governante, que pegou um fósforo e soprou? Esses são os inimigos de Jeová, que eles dizem, né? Qualquer um que não está na organização deles é inimigo de Deus. Eles sumirão como a fumaça, é rio. Vão ser decepados. A vontade, pelo que dá para entender, deles é que as pessoas que não concordam com o governante sejam decepados o mais rápido possível. Aí ele diz, mas os cristãos poderão confrontar-se com uma prova porque um parente está sendo disciplinado. Aí nós vimos aqui a ligação. Compararam lá a rebelião de Corá, Datã e Abirão contra Moisés e Arão, o decepamento que o próprio Deus executou nos rebeldes, o fato de alguém se tornar um apóstolo por rejeitar a adoração a Deus, e aí eles ligam isso com disciplina na congregação hoje. E quando eles falam a congregação hoje, eles querem dizer a sua organização, que eles chamam de congregação de Deus. Entenda que estamos falando aqui em linguagem de quem foi membro da Sociedade Torre de Vigia. Então essas expressões congregação de Deus não é um termo geral, que talvez você aí da Igreja Batista ou Assembleia vai pensar, congregação de Deus está se falando aqui de todas as... Não, para eles lá essas linguagens têm um sentido específico. Verdade para eles é Sociedade Torre de Vigia. Adoração a Deus é na Sociedade Torre de Vigia. Arranjo de Deus é na Sociedade Torre de Vigia. Congregação de Deus é a organização Torre de Vigia. Entendeu? O povo de Deus são os membros da Sociedade Torre de Vigia. Entendeu? Então esses termos todos utilizados aqui não são termos gerais no sentido bíblico. São exclusivos para esta organização. Então é importante que você tente ver o artigo, ler o artigo, na ótica em que ele é escrito e absorvido pelos membros. Tanto é que essa revista aqui não faz parte das publicações para o público. As publicações para o público, que as revistas A Sentinela, eram quinzenais. Era todo dia 1º e todo dia 15. Todas as edições do dia 1º eram edições para o público. Ainda atualmente tem lá no site, você vai ver lá, revista edição de estudo, e você vai ver só a revista Sentinela. A revista Sentinela para o público tem uma linguagem geral, generalizada, sem esses estereótipos, sem determinadas palavras ou terminologias que são linguagens próprias para quem é membro. Entendeu? As edições de 15 de cada mês são as edições de estudo. Essas revistas têm uma linguagem já incorporada e apropriada e adaptada para os membros. Então eles entendem a linguagem ali. Quando eles leem, eles sabem do que está falando. Então não pense que você vai pegar uma revista de estudo e vai ler e vai tentar aplicar aqui de um termo geral. Compreendeu? Então essa é uma outra estratégia de criar um diferencial. Por isso que às vezes eu gasto mais tempo explicando, porque eu preciso dar o sentido dessas expressões. Porque se eu só for falando assim, na congregação de Deus, você vai entender de uma forma geral e não vai ver problema. Mas a forma como deve ser entendida é outra. Por isso precisa de uma explicação adicional. Deu para entender aí? Muito bem. Paramos aqui então no parágrafo 4. No próximo vídeo que falarmos a respeito da revista 15 de dezembro de 1981, páginas 22 a 27, nós vamos do parágrafo 5, debaixo do subtítulo: Os parentes podem causar problemas. Vamos ver que problemas são esses, né? Quem é que vai criar esses problemas? Se são os parentes que são contra o corpo governante ou se são os parentes que são leais ao corpo governante. Porém, não estamos falando de nada de lealdade a Deus, porque Deus não tem nada a ver com essa questão. Ok? Agradeço a atenção de vocês aí a mais esse vídeo. Aguardemos os nossos próximos vídeos. Até lá.